Olá, galera do segundo ano. Mais uma aula em especial para vocês aí. Nós vamos agora aprender a usar, a calcular a concentração em quantidade de matéria. Como eu já falei para vocês, existem várias maneiras de nós calcularmos a concentração de uma substância. Nesta feita, nós vamos aprender a calcular a concentração denominada concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria, simbolizado por esse C de concentração, esse N de número de mols, ou N de quantidade de matéria. Então, nós temos uma expressãozinha matemática aqui, para facilitar a nossa vida, tá? Que é para calcular direto. Nós temos aqui, essa expressão matemática envolve a massa em grama do soluto, a massa molecular do soluto vezes o volume da solução. Então, digamos aqui, nós temos aqui uma solução. Vamos pegar esse exemplo que está em questão aqui. Nós temos uma solução cujo volume dela é de 2 litros de solução, onde a massa do soluto é de 100 gramas de carbonato de cálcio. Então, nós temos aqui uma solução preparada com 100 gramas de carbonato de cálcio e água suficiente para 2 litros. A concentração comum desta solução, a concentração comum, como que nós já aprendemos a calcular, vai ser a massa em gramas dividida pelo volume. Seria, então, 100 gramas divididos por 2 litros, ou seja, 50 gramas por litro. Mas existe outras formas de concentração. Uma outra forma que existe é a concentração em quantidade de matéria, cujo objetivo da aula é aprendermos aqui. Então, para nós calcularmos a concentração em quantidade de matéria, nós vamos querer saber quantos mols de carbonato de cálcio existe por litro dessa solução. Então, nós poderíamos fazer separadamente, transformar essas 100 gramas de carbonato de cálcio em número de mols e aí então dividirmos pelos 2 litros. Ou podemos fazer direto este cálculo usando esta equação matemática aqui, que é a concentração em quantidade de matéria dada pela massa em gramas dividido pela massa molecular e o volume da solução. Ou seja, a pergunta, então, aqui, eu vou fazer em vermelho para diferenciar. A pergunta vai ser a concentração em quantidade de matéria. A massa em gramas vai ser 100 gramas. 100 gramas, como está descrito. O volume da solução, 2 litros, e a massa molecular nós iremos calcular para o soluto em questão, que é o carbonato de cálcio. Nós temos aqui, então, um átomozinho de cálcio, uma vez. Nós temos um átomozinho de carbono, uma vez, e 3 átomos de oxigênio, 3 vezes. Então, pegando na tabela periódica, a massa do cálcio é 40. Lembrando que essas massas atômicas eu irei fornecer na prova. O que eu não vou fornecer, claro, evidentemente, são consultas a exercícios resolvidos. Vocês terão, então, a fórmula, tá? E terão as massas atômicas de cada átomo para resolver os exercícios que serão cobrados aí na avaliação. A massa do carbono, na tabela periódica, obtemos que é 12 e a massa do oxigênio, 16. Então, calculando aqui a massa molecular, nós teremos 40, 12 e 3 vezes 16, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 6 dá 18, 30 mais 18, 48. Somando tudo aqui, nós vamos ter então, sim, isso, 3 vezes 10 dá 30, 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, 48. Então, aqui nós teremos 10, vai 1, 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 4, 100. 100 gramas por mol é a massa molecular do carbonato de cálcio. Substituindo, portanto, na equação, nós vamos ter
concentração em quantidade de matéria, massa em grama, no lugar da massa em grama vou colocar os 100 gramas, divididos pela massa molecular, que no lugar da massa molecular vou colocar o seu valor, 100 gramas por mol, vezes o V, o volume, que nós sabemos na leitura do exercício que equivale a 2 litros. Muito bem, fazendo esse cálculo aqui, gramas divide por gramas, vai me sobrar apenas mol por litro. Então, a resposta aqui vai me sair mol por litro. Sim, a concentração em quantidade de matéria é expressa em mol por litro. Então, nós fazendo o cálculo 100 vezes 2 dá 200, e 200 é o dobro de 100. Todo número dividido pelo seu dobro é meio. Então, a concentração em quantidade de matéria é 0,5 mol por litro. Meus estimados alunos, um abraço e até a próxima aula.